As aulas da rede municipal de Ribeirão Preto estão suspensas por tempo indeterminado, tanto no formato presencial quanto online. A decisão foi tomada após a Justiça do Trabalho proibir o retorno presencial. Os pais estão ainda mais preocupados com prejuízo no aprendizado. A notícia de que a retomada do ano letivo na rede municipal de Ribeirão Preto foi novamente adiada pegou a família de Mayra de surpresa. O sentimento é de frustração para as crianças que estavam empolgadas em retomar a rotina de estudos, ainda que de forma híbrida, presencial e online. A preocupação é com o aprendizado dos filhos em fases importantes da educação básica, o primeiro e o quarto ano do ensino fundamental. O ideal seria a aula remota e para ontem, porque eles estão em recesso há muito tempo. E no meu entendimento, o recesso ele é uma pausa no ano letivo. Eles estão em pausa desde dezembro. É muito tempo. Mesmo depois do retorno, o que eles vão fazer? Eles vão bater direto até dezembro. Isso não é saudável. Tinha que ter começado, então, de forma remota. Pode ser da forma que foi feito o ano passado ou de uma forma melhorada, que também, no meu entendimento, a Secretaria da Educação teve 1 ano para se preparar para isso. Deveria ter uma carta na manga. O que revolta ainda mais a Mayra é que apenas a rede municipal, com mais de 45 mil alunos, está impedida de retomar os serviços educacionais. O ano letivo nas escolas particulares teve início há 1 mês e as atividades nos colégios estaduais, em sistema de rodízio e obrigatoriedades sanitárias, também foram retomadas. Todo mundo sabe que existe um abismo entre a escola particular e a escola pública. E isso só está fazendo aumentar esse abismo. Mesmo que eu sei que na escola dos meus filhos a gente conta com profissionais excelentes, com professores super dedicados, a escola parada a gente não consegue andar. E o que eu questiono é, se estamos na mesma cidade, na mesma fase, por que as escolas particulares retornaram e as públicas não? A determinação para a suspensão do retorno previsto para essa segunda-feira foi assinada pelo juiz João Batista Cili Filho, da 4ª Vara do Trabalho. O magistrado acolheu um pedido liminar do Sindicato dos Servidores Municipais que solicitava a suspensão das aulas devido à falta de segurança aos professores. Na decisão, o juiz mencionou o elevado número de casos de Covid no país e na cidade, além de citar a variante de Manaus, que já circula na macro-região. Como Ribeirão Preto está na fase vermelha do Plano São Paulo, a volta seria com 35% dos alunos na sala de aula, com revezamento ao longo dos dias da semana. Essa mesma regra é válida caso a cidade avance a fase laranja. No entanto, para a Justiça, essas medidas não são eficazes de proteger a comunidade escolar. Nós ficamos 3 meses planejando um ano seguro, um ano bastante tranquilo para os nossos alunos, até porque desde o dia 17 de dezembro do ano passado já estava estabelecido que, ainda que em fase vermelha do Plano São Paulo, as atividades presenciais estariam permitidas no estado de São Paulo. Assim nós fizemos. O município deverá comprovar a aquisição de máscaras, insumos, o cumprimento de protocolos sanitários, entre outras demandas. O juiz do trabalho ainda solicitou um laudo assinado por 3 infectologistas de todas as 110 escolas municipais. A decisão não cabe recurso. Então nós já analisamos aí essa liminar. Há uma dificuldade quanto a prazo de cumprimento, especialmente em razão de um dos itens, que é um laudo por 3 infectologistas de todos os ambientes escolares. Então, em tese, nós entendemos aí que isso levaria mais de 1 mês, pelo menos, para a gente conseguir fazer esse levantamento. Para essa pedagoga, o prejuízo de deixar o aluno fora da escola não é só acadêmico. Há também perdas emocionais quando o vínculo com o ambiente se rompe e sociais com tanto tempo fora das salas de aula. A criança, ela necessita de uma rotina, do levantar, do se preparar, do ir até a escola, para lá, sim, ela desenvolver e aprender. Nós, seres humanos, somos pessoas, né, seres sociais. Então, nós precisamos, sim, dessa socialização, de saber até onde o meu direito vai, quais os deveres que nós temos, e isso tudo começa na infância. Então as crianças, elas necessitam sim desse desenvolvimento social. Esse pediatra especialista em saúde pública ainda defende que é possível a retomada segura das aulas
com testagem ampla e medidas rigorosas de prevenção nas escolas. Segundo o Dr. Ivan, países que retomaram as atividades presenciais, respeitando as regras, não observaram aumento de casos de coronavírus nas comunidades. Eu acho que está na hora da sociedade brasileira pensar seriamente no que ela acha, o que ela pensa sobre educação. Porque quando você vê um estádio aberto para 10 mil pessoas e você não considera abrir escolas, é realmente para pensar se a educação tem o seu valor nesse país. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Bem, a Ximene Osório está ao vivo aí conosco agora. Ximene, você é mãe, então entende muito bem o problema que essa pandemia trouxe para as crianças que não estão podendo frequentar aí as escolas, né? Com certeza, André. E o número de especialistas, entidades, associações que é favorável a esse retorno, né, cresce a cada dia. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que isso é uma forma urgente, que tem que ser programada há muito tempo. Boa tarde, Rafael. Com escolas públicas fechadas, Ribeirão Preto está lesando famílias inteiras e o próprio futuro de uma maneira aí incalculável. Boa tarde, Ximene, boa tarde, André, boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. Ribeirão Preto, assim como as outras cidades, está colhendo as consequências das decisões que foram tomadas pelos poderes da República Federativa do Brasil. Em especial, o nosso Supremo Tribunal Federal, que delegou a competência para cuidar de uma crise tão peculiar e de uma gravidade que deve ser enfrentada com uma seriedade e necessita de uma centralidade de comando, delegou para todos os governadores e para todos os municípios. Ora, filho que tem muito pai morre de fome. Então, o que a gente está colhendo nesse momento são os frutos de uma decisão que talvez precisa ser repensada com uma maior cautela, com maior cuidado e com maior carinho pelas pessoas que estão em suas casas em momento de pânico. O índice de suicídio e de doenças da cabeça está muito alto, principalmente entre os adolescentes. Então, a gente tem especialistas que dizem para os dois lados. É importante ressaltar isso. A medicina, ela é a ciência das verdades transitórias. Logo, se você lembrar, no começo da pandemia, a gente tinha muita gente defendendo que no começo dos sintomas, para você ficar em casa. E agora essa recomendação já mudou, que é para procurar um médico o mais rápido possível. Mas em qualquer atividade que seja, durante a pandemia, o mínimo que se cobra são medidas de segurança sanitária. Uma prefeitura falhar nesse quesito é inaceitável. A gente precisa lembrar, a prefeitura está planejando essa volta às aulas, como o próprio secretário municipal da Educação disse em outras oportunidades, desde o semestre passado. Assim, se a prefeitura está falhando em medidas básicas de retorno à aula, que demandam cuidados que já deveriam ter sido tomados, sim, é inaceitável essa postura. Ora, se são questões que demandam uma atividade um pouco mais complexa, como, por exemplo, a vacina, que não está na mão da Secretaria da Educação, ou até mesmo a testagem em massa, que a gente sabe que está difícil o acesso a esses testes, então talvez a gente precisa também repensar e ponderar. E o mais importante disso tudo, que essas decisões deveriam estar sendo discutidas no âmbito do poder legislativo e do poder executivo. A passar isso para a mão de um outro poder que não tem a questão de competência técnica, de respaldo técnico para poder decidir e impactar a vida de muitas pessoas sem ter um voto sequer, sem ser eleito, é um tanto quanto delicado. Sem contar que sem aula não podemos ignorar que muitas crianças e adolescentes estão aglomerando nas ruas, expostas ao que há de pior. No futuro próximo, vai faltar política pública que compense esse mal? Sim, a gente está na questão de valoração de princípios. Lógico que todo mundo pode valorar de uma forma ou de outra os princípios. Então a gente precisa pensar nas consequências disso tudo de uma forma integral para as pessoas, para as crianças principalmente. Quem garante que ficando em casa elas não vão estar expostas muito mais do que frequentando a escola, se adotando as medidas de segurança e de higiene. Então isso que a gente precisa começar a trazer ao debate, mas esse debate tem que se dar no âmbito do poder executivo. E no discurso, a Prefeitura de Ribeirão se mostra totalmente favorável à volta às aulas. O grande, então, desafio da administração pública é fazer mais e falar menos rapidamente, só para encerrar, né, Rafael?
Sim, a gente precisa sair do campo do discurso e ir para a prática. Na prática, o que a gente verifica em Ribeirão Preto é que no ano passado, 58 milhões de reais que vieram para o combate ao Covid não foram executados. Ou seja, a gente tem recurso para fazer muito mais. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. André? Obrigado, Ximene, pelas suas informações.